Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Eu sou a Enir, colaboradora da casa, trazendo para vocês mais uma vez uma palestra utilizando o livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Franco, intuído pelo espírito Joana de Ângeles. O item é o 55, com o título Ante o Amor. E o amor pode estar presente ou ser manifestado de várias as formas. Quando a gente diz amor, a gente lembra logo de um casalzinho, né? De namorados, no romance. Lógico que entre os casais deve existir o amor, sim. E também, depois de casados, a dona de casa, por exemplo, que faz aqueles serviços simples, como lavar, passar, cuidar do marido, do filho, cozinha, cuida do animalzinho. Se não tiver amor nessas pequenas coisas, né, consideradas pequenas e simples, como não ficaria o ambiente doméstico? Como ficaria a pessoa fazendo uma comida, sentindo raiva, ódio, não dando aquele amor, aquela atenção àquilo que está fazendo, né? O ambiente doméstico se tornaria um lugar insuportável de se conviver. Mas também o amor, a gente pode estar doando assim a alguém, ficando, por exemplo, calado diante de uma afronta, de uma provocação, porque aí você sabe que se você fala uma coisa, o outro retruca, se o outro fala, você também não concorda e quer ter a razão. Se um não ter o discernimento, né, e parar, ficar calado, agindo assim, com amor e caridade para com aquele irmão, os dois chegariam à via de fatos e a uma agressão. Mas também o amor você pode doar a alguém, não falando, por exemplo, mal da vida alheia. E caso tenha que falar da pessoa, não ressaltar, né, os pontos negativos dela, e sim diminuir, amenizar e dar mais importância ao valor, ressaltar os pontos positivos que cada um tem, né? Então, caso tenha que falar de alguém para outros, falar do modo mais ameno. E aí, em João, capítulo 15, no versículo 12, Jesus nos diz para amarmos uns aos outros, e em seguida ele fala: como eu vos amei. Então, Jesus agiu, exemplificou exatamente o que é de verdade o amor. Ele usou palavras, mas também atos. E quando ele diz amarmos uns aos outros como eu vos amei, é para também procurarmos amar o próximo, não só com palavras, e sim com atos, com ação. E foi o que ele fez. Ele amou sem olhar a quem. Amou os cristãos e também os não cristãos. E aí a gente vai ver na primeira epístola de João, capítulo 4, no versículo de 7 a 8. Ele fala: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. E
Deus sendo o nosso Pai, o nosso Criador, há uma centelha desse amor de Deus em cada um de nós. Se tem uma centelha desse amor de Deus em cada um de nós, somos capazes de também agir um pouquinho que seja com esse amor que há em nós para com o próximo. E na Epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, ele diz que o amor cobre ou perdoa, né, uma multidão de pecados. E aí, se formos ver que esse amor cobre multidão de pecado, quando a gente tem um ato de bondade com alguém, vamos estar diminuindo algo que estava para acontecer com a gente nessa encarnação. E também pode ser em outra que você veio resgatar e pediu para isso. Não é que você está sendo castigado. Então, dentro da lei de Deus, da lei de amor, você pede para resgatar certas coisas, e aí, com um ato de amor, você diminui, você ameniza no ato de acontecer aquilo de ruim com você. Ou, às vezes, nem há mais a necessidade de acontecer, porque você já está agindo dentro daquela lei de Deus, da lei de amor, e aí não há mais necessidade de você sofrer o que estava programado para passar aqui. E aí, Emmanuel, numa frase dele, diz que o amor é o reflexo de Deus em nós. Eu gosto muito de falar de Paulo de Tarso, né? Usar Paulo como exemplo. Um outro exemplo é quando a gente diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Se a gente vê Paulo antes do encontro dele com Jesus e depois do encontro, a grande transformação que foi feita, como ele abraçou aquela grande missão com amor e por amor a Jesus, aí a gente pode ver também o exemplo do que é o amor cobrindo uma multidão de pecados. E no livro Paulo e Estevão tem um trecho que é o desencarne de Paulo. Depois do desencarne, o encontro dele com Jesus, né? Então é um momento assim muito emocionante. Jesus com aquela luz maravilhosa, abrindo os braços para o Paulo num abraço. Então imagine nesse momento a vontade que a gente tem de ser bom, de fazer essa reforma íntima, de prestar mais auxílio aos necessitados, os que precisam, e às vezes a gente não faz. Então, isso é uma grande lição de Paulo de Tarso. E aí você pode pensar, puxa, mas eu não consigo ainda, não conseguiria fazer, mas nem um terço do que Paulo fez. E se pegar então Jesus como exemplo do que Jesus faria e também agir de acordo, eu não consigo, né? Eu faço um pouquinho, mas aquele tanto, não. Mas não importa. Importa é o seu esforço, é você fazer dentro daquilo que está na tua possibilidade, no teu alcance, mas algo possamos fazer sim, né? Joana de Ângeles, ela diz aqui num trecho: talvez não consigas alcançar a meta da paz que persegues imediatamente, nem a logres em caráter imediato próximo. No entanto, não
não desfaleças na tentativa. O que a gente não pode é desistir. Às vezes você pode estar passando por algum problema aí na tua vida e acha que já está regando com amor, regando com paciência, colocando sempre aquela gotinha de amor. Não desista. O amor ele pode ser mais tímido, ele não impõe, ele não é agressivo como o mal, né? Ele é mais brando, mas lá na frente o amor vence. Mais adiante, Joana diz assim: quando, porém, alguém recebe o magnetismo do amor, sem que o perceba, vitaliza-se, acalma-se, renova-se e ama. Nem sempre devolve àquele que lhe doa a força do amor. Não obstante, retribui a dávida, esparzindo-a e dirigindo-a a outrem. E isto é o mais importante. Às vezes a gente age com benevolência, com amor, com caridade, com alguém, e nem sempre a gente tem aquele retorno. Não que você deva esperar algo quando você faz o bem ao próximo. Mas aí a pessoa dá a impressão que foi ingrato. Mas aí ele pegou aquele ensinamento seu, pegou aquele conselho, viu o modo como você agiu com ele, e lá na frente ele vai agir da mesma forma com outras pessoas. Então é isso que Joana diz aqui, que não retribui a dávida, né? Mas aí ele adiante ele acaba esparzindo isso e dirigindo a outro. E isso é o mais importante. Deus, no seu infinito amor, nos deu a reencarnação, né? Essa encarnação para aprendermos, para evoluir, para crescer dentro dos nossos limites, das nossas possibilidades. E temos muitas possibilidades de estar exercendo esse amor, seja no trabalho, seja com os nossos vizinhos, seja dentro do nosso próprio lar. Mas temos sempre a oportunidade de estar agindo dessa forma. No Evangelho, no capítulo 11, no item 4, esse capítulo é amar o próximo como a si mesmo. No item 4, diz assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Que a caridade é o amor em ação. Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, do que os temos para com ele, né? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. E realmente, se você
agir com o outro do mesmo modo como você gostaria que ele agisse com você, não teria erro nenhum. Então, tomemos isso como uma regra, ou tomaríamos essa frase, esse ensino para a nossa vida como regra de conduta. Aqui na lição 55, ante o amor, eu vou ler ela toda. Ela começa dizendo assim: quando te encontres semi-vencido pelos problemas que comumente assaltam o homem na trilha da evolução, já experimentando o ressaibo da amargura e do desencanto, ou quando aborda do resvaladouro na direção do crime e da alucinação, antes da decisão aconselhada pela ira ou pela violência, perguntes ao amor a trilha que deves tomar, e o amor te responderá com sabedoria como prosseguires. Não obstante, o céu nublado e os caminhos refestos pela perplexidade e pelo pavor. Talvez não consigas alcançar a meta da paz que persegues imediatamente, nem a logres em caráter imediato próximo. No entanto, não desfaleças na tentativa. O amor te faltará em mansuetude e brandura, paz e esperança. Todo esse conjunto de valores exigir-te-á grande esforço e aguardarás tempo, a fim de se materializarem, modificando o continente das realizações habituais. Apesar da aspereza que a decisão amorosa te exigirá, fruirás desde o início da decisão uma tranquilidade que decorre da consciência liberada das amarras infelizes do personalismo enfermiço, quanto do egoísmo perturbador. No amor, causa primária de todas as coisas, porquanto a criação é um ato de amor. Se iniciam e se findam todas as ambições, encontrando-se respostas para todas as situações da problemática moral e humana. Ante o amor, a dificuldade torna-se desafio, a dor faz-se teste, a enfermidade constitui resgate, a luta se converte em experiência, a ingratidão ensina, a renúncia liberta, a solidão prepara e o sacrifício santifica. Naturalmente, o amor impõe necessidades e valores retributivos, quiçá desconhecidos no momento da doação. Quando, porém, alguém recebe o magnetismo do amor, sem que o perceba, vitaliza-se, acalma-se, renova-se e ama. Nem sempre devolve àquele que lhe doa a força do amor. Não obstante, retribui a dávida, esparzindo-a e dirigindo-a a outrem. E isto é o mais importante. Talvez seja necessário que o teu amor atinja o martírio para alcançar o fim a que se destina. Entretanto, se te negas a doação total, eis que não amas verdadeiramente.
apenas impõe transitório capricho que desejas receber transformado num amor que te irrigue e sustente sem que o mereças. Porém, desse modo, recorda Jesus em qualquer circunstância ou posição em que te encontres. E, à semelhança dele, consulta e responde com amor, não fazendo ao teu próximo o que não gostarias que este te fizesse. O amor tudo resolve. Experimenta-o desde agora. E para finalizar, eu gostaria de ler a carta de Paulo aos Coríntios, que é falando também do amor, aproveitando aqui o nosso tema de hoje. Então, em alguns lugares você pode ver a substituição da palavra amor por caridade, mas o amor não deixa de ser caridade e a caridade não deixa de ser o amor em ação. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra está caridade. Esse capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Esse item 6, necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, tudo isso de nada me serviria. O amor é paciente, é brando, é benfazejo. O amor não é invejoso, não é temerário, nem precipitado, não se enche de orgulho, não é desdenhoso, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e o amor, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é o amor. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Então vamos nos esforçar, nos espelhar aqui nessa grande lição e fazer um pouquinho que seja assim para com o próximo e que possamos, com esses ensinamentos, esses exemplos, estar também auxiliando alguém a que temos oportunidade de estar fazendo com mais indulgência, com mais paciência, caridade e com mais amor. Que Jesus abençoe a todos nós, muita paz a todos e até uma próxima.